Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o versículo é o 3. Veja, antes de começar a ler aqui, eu queria falar com você o seguinte: nós não temos controle sobre as pessoas que estão perdidas. Não temos controle. Mas nós temos controle ali sobre os espíritos malignos. Vocês sabiam disso? Nós temos controle sobre os espíritos malignos. Nós temos o poder para amarrar, para repreender eles, para expulsar. A Bíblia diz, se eu não me engano, Lucas capítulo 10, o versículo 19, não é a nossa mensagem aqui ainda não. Ele diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu falava aqui, veja, às vezes tem pais que já não têm mais domínio sobre os filhos. Filhos adolescentes já não tem mais domínio. O filho faz o que quer. Uns às vezes está nas drogas, outro está na perdição, está nas práticas erradas, nas práticas que a palavra condena. Não quer servir Jesus, sabe? Não quer e já toma as decisões dele, pensa que já pode tudo. E tem pais que já não sabem o que fazer. Então nesse momento você tem que entender o seguinte: quem é que está agindo na vida daquele filho? Às vezes daquele marido, daquele familiar. É um demônio. Você pode não ter controle sobre a pessoa, mas você tem um controle sobre aquele demônio que está agindo ali e levando ela para uma prática errada. Uma prática que a palavra condena. E é isso que eu quero tratar com você. Mas antes, veja aqui, no versículo 3, o que diz aqui? Vamos lá. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Tem outra tradução que diz, na NTLH, fala escondido. Coloca para mim. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Quantas pessoas que estão aí fora, irmão, se perdendo. E o evangelho está escondido para ela. Isso aqui eu poderia trazer até uma outra mensagem outro dia, a gente crescer um pouquinho mais a segunda parte, que é o outro versículo 4 que eu quero tratar com você, mas Deus falou muito comigo sobre isso daqui. Veja, ali o evangelho, a Bíblia diz que ele está escondido. A pessoa precisa achar ele. E às vezes eu estava comentando aqui hoje nos outros cultos que você já perdeu algo dentro da sua casa ou em algum determinado lugar que você precisou de alguém para encontrar, e você fala: poxa, eu vou chamar mais alguém para me ajudar, né? Que é mais fácil, né? De encontrar. Então veja, eles lá sozinhos, é mais difícil para eles encontrar Jesus. Mas quando tem alguém para apresentar, sabe, alguém para ajudar eles a encontrar, a ter um encontro verdadeiro com Jesus, aí vai ser diferente. Então você tem que apresentar Jesus para o seu familiar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Às vezes você está perdendo o controle. É de um filho adolescente, perdeu o controle do casamento. A pessoa está perdendo o controle da vida, ele não sabe o que fazer. Meu Deus, não sei o que fazer. Então você tem que ir para Jesus. Você tem que ajudar aquela pessoa a encontrar Jesus. Mas aí é o nosso ponto. Olha o que diz o versículo 4. Pode voltar para a nossa tradução. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem? Igreja? De Deus. Então quem é o Deus desse século aqui? O diabo. Ele não é o nosso Deus, amém? Mas ele é o Deus daqueles que se perdem, daqueles que estão lá fora. Mas passou só dos que estão lá fora e dos que estão aqui dentro que não quer saber de Jesus. Porque a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Então, desculpe, não tem como. Ou você vai servir a um ou vai servir a outro. Ou você agrada um ou agrada o outro. Então veja, o Deus desse século não é o meu Deus. Ele é o seu Deus? Não. O meu Deus é o Deus da palavra. Esse é o nosso Deus. Só que qual que é o trabalho do diabo agora? Cegar. Ele cega a pessoa, ele cega o entendimento da pessoa. E outra coisa, ele não vem dizendo: olha, eu sou o diabo e eu vou destruir a sua família.
Sabe, eu vou levar o seu filho para a perdição. Ele não vai vir assim. Sabe como é que ele vem? Como amiguinho. Ele vai vir como amigo. Ele vai vir como um irmão. Mas você vai saber quem ele é verdadeiramente, porque geralmente uma pessoa que está sendo usada pelo diabo, você vai ver que os frutos dela não são frutos bons. Ele até tenta usar a palavra, mas você vai ver que tem uma brecha ali. Você vai ver que tem uma brecha. Então o diabo ele vai vir para acabar com tudo. Ele se apresenta como um amigo, se apresenta como um irmão. Ele se apresenta como uma pessoa boazinha, que você fala, nossa, aquela pessoa ela é tão boazinha, pastor. Cuidado. Cuidado, irmão. Eu me lembro de um caso, irmãos, falando aqui, não vou citar nome, mas se alguém que estiver me acompanhando de longe vai saber. Daqui você não vai. Mas uma situação que eu passei, que eu me lembro, estava estudando, e um amigo, irmãos, na verdade estava lá eu, mais 3 amigos, e nesse tempo, estava fazendo a faculdade ali, tinha mais 3 meninas, 2 da igreja e outra que não era. A gente começou lá a conversar, a gente tinha que montar um grupo, montamos esse grupo com esse pessoal. Tinha uma irmã lá, essa irmã, você olhava para ela assim, você olhava, nossa, ela é tão santinha. Cuidado, hein, com essas pessoas quietinhas. Tem que tomar muito cuidado. Aquele, nossa, ele é tão de Deus, cuidado. As aparências o quê? Engano. Aí o outro amigo, que tinha idade para ser pai dela, começou a conversar. Aí chamava, né, de um apelido carinhoso. Tá aqui, que nem eu tenho um apelido carinhoso que eu chamo minha esposa. Às vezes você está lá, quem é casado sabe, tem um marido que chama a esposa ali e tal. Vamos dar um exemplo, né? A pessoa chama, o nome da pessoa lá é Jaqueline, aí fala Jaquezinha. Jaquinha, mas Jaquinha é feio, né? Mas ela começa Jaquinha, Jaquezinha, Jaque. Eu falei, epa, aí já é errado, né? Falei, irmão, abre teu olho. E olha que de ministério ele acho que já tinha uns 10, 15 anos à minha frente, viu? Uns 10 anos, acho, de ministério. Falei, meu amigo, sai fora disso, irmão. Não, que vocês estão de besteira, tá bom. Aí daqui a pouco, quando eu estou passando em determinado lugar, saio da faculdade, tal, que eu olho, aí vejo eles tomando café junto. Os dois juntos tomando café. Ô meu amigo, você é casado, irmão. Aí no outro dia eu chamei ele, falei, irmão, você é doido? Você perdeu o juízo, irmão? Para, vocês estão me perseguindo. Você está me perseguindo, para com isso. Eu falei, meu irmão, sai fora dessa. Não, a menina aí, não, a menina tem idade para ser minha filha. Tá bom. Passou um tempo, começou a dar carona para a menina. Falei com ele, rapaz, faz isso não, irmão. Foge da aparência do mal. Que não sei o que, papai. Final das contas, você sabe o que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu. É triste você ver. E quando ele caiu, eu falei, poxa, irmão, agora você caiu, você vai ter que falar com a liderança, irmão. Não, me ajude, pelo amor de Deus, eu estou te ajudando. Eu tentei te ajudar, eu não vou carregar pecado seu não. Sabe por quê? A Bíblia diz em Levíticos capítulo 5, versículo 1, olha lá o que diz Levíticos 5:1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, isso aqui é forte, seja do que viu ou que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Eu vou levar a iniquidade dos outros? Vou nada. Vou não. Se você não for lá, eu vou. Se você não for lá e falar, eu faço. Mas não foi por mal. Eu não queria derrubar ninguém, eu queria ajudar ele. Graças a Deus hoje está com a família, está com o ministério e tal, Deus está abençoando. Mas do jeito que estava não dá, e às vezes está lá, tem pessoas, é a mesma coisa, eu estou vendo aqui, vou pegar aqui o Aldejan que é casado, o Aldejan está firme, né Aldejan? Está firme, né irmão? Está amarrado, viu? Estou pegando como exemplo, a esposa já olhou do lado de lá, já está com a pistola, está amarrado.
Mas já pensou, o Aldejan está aqui e tal, daqui a pouco sai. Aí quando pensa que não, o William está passando de bicicleta ali, e vê o Aldejan nos amassos com outra mulher. Aí o Williams fica quieto. Ele não vem e não fala com a liderança. Lógico que tem que ter prova, amém? Quando você for denunciar um homem de Deus, você tem que ter pelo menos 3 testemunhos com prova. Não vai sem prova, não. E se for engano, vai se manifestar. Já contei aqui o caso de um obreiro que tentou me denunciar. Ele foi na minha casa pegar o meu carro para ir na igreja me denunciar. Eu falei, o quê? Será que ele está? Diante de Deus, mano. Minha esposa está ali, viu? Lembra da? Ele foi na minha casa, pediu meu carro emprestado para ir na sede. Isso foi em São Paulo, para ir na sede. Eu falei, você está bem, irmão? Vai de ônibus. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu? O demônio se manifestou. No obreiro, hein? Manifestou um demônio na frente da igreja. Ele com 500 pessoas dentro da igreja, e ele manifestado lá. Que triste. Na frente de todo mundo que ele conhecia. Você vê que situação. Então é importante ter testemunho. Mas imagine, aí está lá o Williams e ele fala, não vou falar nada para ninguém não. Você vai carregar o pecado, Williams. Se você viu ele lá numa massa com outra mulher, melhor você vir me contar, irmão. Me conte, você viu? Mas você está entendendo? Olha ali, ó. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, sendo que viu ou que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Você vai levar o pecado daquele irmão. Mas aí volta aqui na nossa mensagem. Aí o que o diabo quer fazer? Ele quer cegar a pessoa, mostrar para ela que o caminho dela é bom, que ela está fazendo o que é certo. E é o que nós devemos fazer se o inimigo está nos cegando? Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, olha o que diz o 18 aqui, diz assim, ó: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua o quê? Da tua lei. Veja, o que o diabo ele quer fazer? Ele quer tapar os nossos olhos, para que a gente não enxergue as maravilhas da lei do Senhor, para que a gente não enxergue o Evangelho. O salmista aqui, se você for ver na linguagem NVI, ele fala, abre os meus olhos, Senhor. Às vezes você tem que pedir, Deus, abre os meus olhos, abre. Aqui você vê que ele está pedindo para Deus abrir os olhos dele, mas nós também podemos fazer uma oração, pedir para Deus abrir os olhos do nosso familiar. Abre os olhos dele, Senhor, ele está indo para um caminho errado, ele está fazendo o que é errado, ele está fazendo o que a palavra condena. Abre, Jesus, os olhos dele. Ele está indo para um caminho que vai trazer perdição. Então primeiro você tem que ver, ele pede, nós temos que pedir primeiro, se eu quero que a minha família se converta, primeiro eu tenho que abrir os meus olhos, porque eu já preguei aqui outras vezes, um cego vai carregar outro cego? Se tentar carregar, o que vai acontecer? Os dois vão cair. Senhor, abre os meus olhos, eu quero enxergar as maravilhas da tua lei, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero ter um encontro com a tua palavra, mas aí você também pode orar, Deus, abre os olhos do meu familiar. Veja o caminho que ele está levando ali, que ele está indo a um caminho de perdição. Abre os olhos dele, Senhor, enquanto é tempo. Então você tem essa autoridade para orar. Aí eu peguei um exemplo aqui, coloca para mim, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15. Olha que interessante, segundo livro dos Reis, capítulo 6, o versículo é o de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15. Já está na tela, já está aqui também, eu já abri. Diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então seu moço lhes disse: ai, meu senhor, o que faremos? O menino sai para fora, ele olha agora, falei agora, a cidade cercada. Não tem para onde a gente ir. Fala, ai meu Deus, imagino eu que ele colocou a mão na cabeça e falou, e agora? O que faremos? Para onde nós vamos ir? Estamos cercadas, e você está ali, você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê saída. Você fala, e agora? Eu vou para frente agora, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E como que eu vou resolver essa situação? Fica tranquilo.
Deus ele sempre vai ter uma resposta, uma solução para você. Pode ter certeza disso. Só que aí você vê, o que ele diz aqui, o profeta, olha o 16, diz assim, ó: e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão, o que, igreja? Com eles. Interessante, duas pessoas, em uma mesma situação, duas pessoas passando pela mesma luta, mas atitudes o que? Diferente. Uma fala, ai, a outra fala o que? Não temas. Uma se desespera e a outra o que? Confia. Amém, igreja? Quem você tem sido diante de uma luta, de uma batalha? Aquele que tem confiado em Deus verdadeiramente? Ou às vezes aquele que tem se desesperado? Quem você tem sido? Quem é que você tem sido diante de uma luta? Diante de uma batalha? Diante de um momento difícil? O profeta chega e diz, olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão o quê? Com eles. Olha o 17, a nossa parte, diz assim: e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o que aconteceu, igreja? E viu. Olha que lindo. Qual foi a oração dele? Abra os olhos de quem? Do moço. Foi para destruir os inimigos? Não. Foi para abrir os olhos de quem? Do moço. Pede para Deus abrir os olhos do seu filho. Pede para Deus abrir os olhos do seu marido. Pede para Deus abrir os olhos ali, sabe, da sua esposa. Pede para Deus, Deus abre. Deixa eu te falar um negócio. Você, diga assim, eu não consigo abrir os olhos de ninguém, mas Deus consegue. Não adianta, você está tentando abrir os olhos do seu filho. Abre os olhos, menino. Quantas vezes eu vi minha mãe falando para mim, abre teus olhos, menino. Minha mãe falava assim. E eu não abria. Foi Deus que abriu os meus olhos. Então é Deus que vai abrir os olhos do seu familiar. Não adianta você ficar aí, sabe, se lamentando, chorando. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu Deus, que é isso? Estou pagando meus pecados. Calma. Jesus, abre os olhos dele. Mostra para ele que aquele caminho está errado. Que aquela cachaça não vai levar ele a canto nenhum. Não, mas pastor, pode beber um pouquinho, mas não se embriagar. Não, meu irmão, nem um pouquinho. Porque um abismo chama o outro abismo. Então não vou. Eu não quero isso aí, vai me fazer mal. Deus abre os olhos dele para mostrar para ele que aquele cigarro não presta. Aquela droga não presta. Abre os olhos dele, Jesus. Abre os olhos dele, para ele enxergar. E a Bíblia diz que os olhos do menino se abriu e diz assim: e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então veja, estava ali os carros e cavalos de fogo ali, enviado pelo Senhor, estava ali para proteger Eliseu. Diga glória a Deus. E todos que estavam ali com Eliseu também. E agora o menino começa a enxergar. Só que aí, qual foi a outra oração que o Eliseu fez? O que ele diz? E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de quem? Olha aqui, ó, isso aqui é interessante. Primeiro ele pede, abre os olhos do moço. Agora ele pede o quê? Fere aqui os meus inimigos de cegueira. Agora quem são os nossos inimigos? O diabo, os principados, as potestades. Você tem que orar, Deus fere. Fere de cegueira o diabo, aquele demônio que está tentando tocar na minha casa, na minha família. É importante você fazer essa oração. Quando você for sair de casa, Deus, não permita que o diabo venha me enxergar. Ele não vai conseguir nem olhar para mim. Eu já vi casos, irmãos, de demônios se manifestar, ele não conseguir nem olhar para a pessoa, e quando vê a luz ali na pessoa, em mim mesmo, já vi casos assim, eu falo, olha, ele fala, não consigo olhar. Eu não consigo olhar nos seus olhos. Então ele não vai conseguir te enxergar. Pedir Deus, segue de cegueira. Não é cegar as pessoas, não. Alguém que está te perseguindo ou falando mal de você. Eu sempre falo, alguém que está falando mal de você, aquela pessoa que, poxa, coitada, ela está embaixo. Então você não tem que olhar para aqueles que estão lá embaixo. Nós olhamos para quem está em cima, olhamos para o nosso Deus, amém? Falei esses dias. Mas é cegar de cegueira ali, cegar a pessoa ali. Não é a pessoa, mas sim o demônio. Cega eles. E a Bíblia diz que Deus ali cegou os inimigos de cegueira conforme a palavra de Eliseu.
Então o diabo não vai conseguir tocar na sua casa, ele não vai conseguir tocar na sua família. Então não adianta só pedir para Deus abrir os olhos dos seus familiares, mas é importante você pedir para Deus cegar também o inimigo, cegar os demônios, cegar os principados, para que ele não enxergue você, nem sua casa e nem sua família, amém? E você tem autoridade para isso. Aí vamos ver aqui rapidinho, coloca para mim Mateus capítulo 18, versículo 18. Mateus capítulo 18. O versículo é de número 18. Mateus 18, 18. O que ele diz aí, ó? Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado aonde? No céu. E tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Diga glória a Deus. Então veja, o que é isso aqui, pastor? Deus me deu autoridade, Ele te deu autoridade para ligar e para desligar, para fazer e desfazer. Deus te deu autoridade para você repreender o mal. Então o que Ele está falando aqui? Ó? Eu estou te dando autoridade. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Você ligou aqui na terra, eu concordo no céu. O que você desligar aqui na terra, eu desligo no céu. Então Deus está em concordância com você, amém? Desde que você esteja em concordância com o quê? Com a palavra. Fora da palavra, Deus nunca vai estar em concordância com você. Fora da palavra, a pessoa vai estar em concordância com o inimigo. Então Deus, Ele não vai agir fora da palavra. Olha o versículo 19, diz assim, ó: também vos digo que, se dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás o quê? No céu. Então tá vendo, ó, os dois andar juntos. Eu posso unir minha fé com a fé, vou unir minha fé com a fé da minha esposa, ou daqui a pouco nós vamos entrar em oração, quero unir minha fé com a sua fé para orar pela sua família. Mas às vezes você fala, pastor, eu não tenho ninguém aqui para unir minha fé, para ligar aqui na terra. Tem sim, para você concordar aqui, tem sim. Com quem? A palavra não é Jesus? Você vai pegar aquela palavra, então você não é só um, você é dois, você e a palavra se torna dois, diga glória a Deus. Então está aqui, eu vou pegar essa palavra, está escrito, Senhor, o que uniu Deus o homem não separa, está escrito que eu e minha casa serviremos ao Senhor, está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Eu creio nessa palavra, eu ligo ela aqui na terra e ligo no céu, e eu desligo toda a maldição aqui, demônio que está tentando tocar na minha casa, tentando tocar na minha família, eu te amarro, eu vou mandar fogo em você. Deixa eu falar um negócio para você, não adianta você ficar chorando não. Ai meu Deus, o meu familiar não muda, vai piorar a situação. É hora de você se levantar e mandar esse demônio embora, mandar fogo nele. É hora de você batalhar, e com certeza ele vai sair, ele vai cair por terra. Ele pode até insistir em permanecer, mas com certeza você vai vencer essa batalha, diga glória a Deus. Manda ele embora, é o demônio do vício, da perturbação, da separação, da divisão, sabe, da prostituição, e assim vai. Diga, não, na minha vida eu não quero, eu não aceito você, e com certeza ele sai. Volta onde a gente iniciou, fazendo um favor para a gente entrar em oração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto ou escondido, para os que se perdem está encoberto, está escondido. Para aqueles que estão se perdendo está encoberto, está escondido, porque o diabo está cegando eles, está escondendo, para que eles não achem. Então tem que haver pessoas ali que vai ajudar. Peraí, eu vou ajudar o meu familiar a encontrar Jesus. Às vezes você tem que ter calma, tem que ter paciência, sabe, tem que ir com calma. Às vezes tem mamãe, tem papai que não acompanhou o filhinho, sabe, no início, deixou o celular na mão, e o filho assistindo qualquer coisa, aí agora está tendo dor de cabeça, só precisou de um detalhezinho, sabe, para o diabo entrar, de vez de acompanhar, sabe, colocar os midinhos para assistir. Às vezes vai falar que é chato, mas coloca midinho para ele assistir. Vocês conhecem o midinho, pessoal? Quem conhece o midinho aqui, não conhece? Midinho Pequeno Missionário, tá lá, tem várias historinhas. Mas aí deixa os filhos assistir o que não deve, que não presta. Aí depois, meu Deus, o que eu fiz? Eu dei tudo para esse menino, eu fiz tudo por ele. Por que ele está fazendo isso comigo? Porque o principal você não deu. Às vezes foi a atenção e a palavra. Mas quando eu digo atenção, é você dar atenção ao que ele estava vendo, com quem ele está andando. Às vezes eu lembro de uma vez que um dos meus filhos chegou assim, não sei se foi os dois juntos, acho que era foi um deles. Aí ele estava jogando bola e toda vez eles ganhavam, a gente ganhou aqui, ó,
Aí a gente vai tomar uma Coca-Cola com os meninos ali. Eu deixava ele brincar com os meninos, tinha o pessoal que não era crente e tal, eu não vou impedir eles de jogar bola. Tá lá, joga, só não se junte. Vai lá brincar. Ah, mas acabou, vou tomar uma Coca-Cola com ele. Eu falei, não, filho, vem para casa, a Coca-Cola eu pago para você. Mas não fica na roda deles ali não, porque não vai sair coisa boa não. Sempre falei isso para os meus filhos, não faça isso não, vem, quer jogar bola, quer brincar, pode brincar. Mas cuidado, não se envolva, faça a diferença onde vocês estão. Faça a diferença, eu pago a Coca-Cola para vocês aqui, mas eu não quero que você beba a Coca-Cola com eles. Porque a Bíblia diz para a gente não se assentar na mesa de escarnecedores. E dali não vai sair palavra de Deus. E se não sai palavra de Deus, ali não é lugar para os meus filhos ficar. E graças a Deus eles me obedeceram. E Deus tem abençoado a vida deles, vai abençoar muito mais se eles continuarem obedecendo. Então é isso, ensine, mostre, dê atenção, veja o que está de errado. Apresente o Evangelho para eles. Ajude eles a encontrar Jesus. No momento que eles encontrarem Jesus, nunca mais que eles vão querer largar. Nunca mais, pode ter certeza disso, que eles vão se firmar com Cristo. Versículo 4, para finalizar. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem? De Deus. Quantos estão cegos dentro da igreja? O diabo conseguiu cegar a pessoa. Ela não libera perdão, ela não serve a Deus, ela não é fiel nos dízimos, nas ofertas. Se você está aqui hoje, você fala, pastor, eu não sou fiel nos dízimos, nas ofertas. O diabo conseguiu te cegar. Deus tinha muito mais para você, e você não está enxergando. Vale a pena, irmão, ser fiel a Deus. Agora não vale a pena ser infiel. Eu sempre falo, não pague para ver, porque você vai ver. Quantas pessoas Deus poderia dar mais? Ela está trocando ali a bênção por maldição. O diabo conseguiu cegar. Jesus abre os olhos dessa pessoa. Tem irmãos aqui, quer ver, se eu perguntar, não pergunto nem para os obreiros, nem para mim, você que está aí. Quem aqui alguma vez já foi abençoado por ser dizimista e ofertante aqui? Faça assim. Olha aí. É para esses aí que vocês têm que perguntar, por que eles são dizimistas? Não precisa perguntar para mim não. Não pergunta para nenhum desses obreiros aqui não. Porque obreiro que não é dizimista, nem para estar de pé é para estar. É uma vergonha. Se está de pé, já para sentar já. Ele deveria se sentar. Não era nem para estar de pé. Mas meus obreiros são fiéis. E se não são, vão sair, vão cair eles vão cair. Vão perder. Mas pergunta, não pergunte para os obreiros não. Pergunte para quem levantou a mão, por que eles são fiéis. Aí você vai ver. O porquê que eles são fiéis a Deus. O que Deus fez na vida deles. E por que muitos estão cegos e não são fiéis a Deus? Porque a vida da pessoa vai amarrar, vai prender. Ela não vai estar sendo. O inimigo conseguiu cegar ela. Outros estão cegos na prostituição, no pecado. Tem pessoas que às vezes estão aqui, estão em adultério. Outro está na prostituição. Às vezes tem pessoas, me desculpa, estou falando aqui ó, de coração aqui. O Espírito Santo está falando no meu coração. Você está pagando, irmão, para ter uma mulher, pagando para ter um homem. Que loucura, irmão. Você está caminhando, às vezes você está me assistindo aí. Você está caminhando para ir para o inferno. Para o inferno. Você vai para o inferno se você não se arrepender. Abra os teus olhos agora. A vida é um sopro. Um sopro. Você já viu o caso de pessoa que está bem hoje, amanhã do nada, você fala, rapaz, essa pessoa estava bem. O que aconteceu com ela? Morreu. É um sopro a vida. Hoje eu estou aqui, você está aqui, amanhã você pode não estar mais. Está amarrado, pastor. Não adianta você amarrar não. Porque no dia que chegar, o seu dia, o meu dia, não tem para onde correr. O meu dia, o seu dia já está marcado lá, na agendinha de Deus. Você pode tentar falar, Deus me dá uma... Está ali, já está marcadinha ali, a nossa partida dessa terra aqui, para melhor, em nome de Jesus. Porque eu creio que você vai partir para melhor, que essa palavra falou no seu coração, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus, se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Coloque sua mão no seu coração, feche os seus olhos agora. Vamos buscar Deus agora nesse momento. Antes de buscar pela sua família, você vai buscar por você. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te buscamos a tua face, buscamos a tua glória, buscamos a tua presença. Nós ouvimos a tua voz. Ouvimos, meu Deus, aqui a tua palavra, a tua direção. O Senhor é bom, Pai. O
O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós entendemos que nós temos que sim ajudar as pessoas, meu Deus, que estão ali se perdendo, porque o Evangelho está escondido ainda para ela. Queremos ajudar essas pessoas a encontrar, meu Deus, ali o Evangelho, encontrar Jesus, encontrar a palavra, Pai. Às vezes demora. Eu já vi casos de pessoas que ela para procurar algo, dura uma semana e ela não encontra, e quando pensa que não, ali aparece. Busque a Deus. Fala para Ele: Deus, eu quero levar o Evangelho para dentro da minha casa, Senhor, para os meus familiares, para aqueles que se perdem, aqueles que estão no vício. Oh Jesus, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem tocando, Pai. Abra os nossos olhos, Pai, para que nós venhamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Isso, ore para Deus agora, para Deus abrir os seus olhos. Fala: Deus, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu quero enxergar, meu Deus, o mundo espiritual, Senhor. Porque é ali que a nossa batalha, é ali que nós vamos vencer as batalhas. É no mundo espiritual que você vence as batalhas. É ali usando o nome de Jesus, usando ali as ferramentas ali que Deus Ele nos deu para vencer o mal. É no mundo espiritual que você vai se levantar contra o mal, que vai repreender o diabo, que vai amarrar ele. Então peça para Deus: Deus, abre os meus olhos, Senhor. Abra, Jesus, os nossos olhos para que venhamos enxergar as maravilhas, Jesus, da Tua lei, Senhor. Abre os olhos, meu Deus, da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Abre os olhos, meu Deus, dos nossos familiares. Isso, vai orando agora. Diga para Deus: Deus, abre os olhos ali daquele meu familiar. Visita, Senhor, o familiar. Visita, Jesus, o ente querido, Pai. Vai visitando, meu Deus, visita, Senhor, aquele que está se perdendo, Pai, nos vícios, na prostituição, no pecado, na sujeira. Abra, meu Deus, os olhos, Pai, daquele familiar, daquele irmão, daquela irmã, enquanto é tempo, Senhor. Abra, Jesus, os olhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem, meu Deus, abrindo os olhos daquela pessoa que está sendo infiel. Meu Deus, ela está traindo, Jesus. Ela está traindo o Senhor. Ela está traindo a pessoa, o familiar, a mulher, o esposo. Abre os olhos dela, Jesus. Vai abrindo, Senhor, os olhos, Pai. Abra, meu Deus, os olhos dessa pessoa enquanto é tempo. Meu Deus, assim como Eliseu orou ali em favor do moço e disse para o Senhor abrir os olhos, o Senhor abriu. É o Senhor que abre os olhos, Pai. É o Senhor que abre os nossos olhos espirituais. Nós oramos, Senhor, para que os olhos de toda a nossa família sejam abertos. Ore agora para Deus cegar de cegueira o inimigo, os demônios, os principados, as potestades. Diga: Deus, cega agora. Cega agora todos os meus inimigos. Os nossos inimigos são os demônios. Diga para Deus cegar eles, aqueles inimigos que estão tentando contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Vai cegando, Senhor. Cega, Jesus, cega, meu Deus, aqueles espíritos que estão levando a nossa família para o caminho errado, que está tentando destruir a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, em nome de Jesus eu te peço. A tua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Ah, Jesus, eu te peço agora, alcança, Pai. Alcança aquele que está se perdendo, ao qual o inimigo está cegando ele. E cega, meu Deus, este inimigo. Cega, Jesus, os demônios. Cega, vai cegando, Pai, com toda a cegueira, Pai. Em nome de Jesus, não é as pessoas, mas sim os principados e potestades. Jesus, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder para fazer e desfazer, para ligar e desligar. Em nome de Jesus, nós queremos usar essa autoridade para desligar toda a ação do inferno, para dizer: diabo, pega tudo que é teu agora, pega toda a tua maldição. Diga para ele: sai da minha casa, sai da minha família. Isso, se levante agora e diga: Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. Diga para ele: eu te amaldiçoo. Diga para ele: eu saio agora. Vai saindo, é o demônio que leva a pessoa
pro vício da cachaça, da bebida, do crack, da cocaína. É você, demônio, que tem perturbado essa família, ali que virou a cabeça do filho, que virou a cabeça da filha, do marido, da esposa. Diga para ele: sai, demônio, vai embora. Vai embora agora, demônio, que coloca frieza no casamento, que coloca ali o desejo de se separar, que coloca ali a inimizade. Eu digo: sai, em nome de Jesus, vai embora. É a esposa que tem nojo do esposo, o esposo tem nojo da esposa. Um já não olha mais pro outro, os dois são amigos dentro de casa. Eles já não dormem junto, ou dormem separado, um virado pro lado e outro virado pro outro. Eu digo: sai, demônio, desse meio. Vai embora agora, solte esta família agora, solte esta casa, caia por terra agora. Meus pensamentos de suicídio, eu digo: sai, vai embora agora em nome de Jesus. Jesus, visita aquele familiar que está internado, visita, meu Deus, aquela pessoa que está desenganada. Pai, visita agora e coloca as tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, o que o homem não pode fazer, o Senhor pode, Senhor. Então vai libertando, meu Deus, essa família, liberta esta casa, Senhor, liberta agora, meu Deus, é aquele familiar que está preso no vício dos jogos, da jogatina. Eu digo agora: caia por terra toda ação do inferno, macumbaria, feitiçaria, trabalho feito. Eu ordeno agora, eu exijo agora, todo mal, toda maldição, você diga: sai, sai e sai, em nome de Jesus.